TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Quando acabar o vídeo, você vai fazer o maior barulho que você já fez para receber esse profeta de Deus. Amém? Agora olha que coisa. A barriga de Isabel era grande, mas quem gerou Isabel foi o homem. A barriga de Maria era pequena, mas quem gerou é Maria. Casado com Keila Marques e natural de Belo Horizonte, Jackson Marques é pastor e escritor. Com suas ministrações cheias da revelação da palavra, esse pequeno grande homem de Deus carrega uma mensagem que tem abençoado muitas vidas. Abra o seu coração e receba pastor Jackson Marques. Meus irmãos, bom dia. Paz seja convosco. Senta aí, pelo amor de Deus. O pai de Davi entregou ele a uma missão. A missão não tem a ver com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. A missão é quando você está entregue nas mãos de Deus. Tem gente que Deus ainda não usou porque ele ainda não parou de usar a Deus. E Davi foi levar os pães para os irmãos que estavam tendo uma guerra. E eu não sou Davi, mas eu vim trazer pães para quem está em guerra essa manhã. Alguém vai me questionar dizendo, mas carregar pão é tão pequeno, mas é melhor andar com coisa pequena do que ficar parado com coisa grande. É pequeno, mas quem te deu foi o Pai. É pequeno, mas está te fazendo andar, está te fazendo sorrir, está te fazendo crer, está te fazendo entender, está te fazendo prosperar. Quando Davi chegou no campo de batalha, ele pegou os pães, entregou os irmãos e pegou uma pedra e entregou o gigante. Hoje mudou, o pessoal está pegando pão, entregando o gigante, pegando as pedras, entregando os irmãos. Irmão você não mata, irmão você alimenta. Gigante você não alimenta, gigante você mata. Porque o gigante que você está alimentando hoje está ganhando força para matar você amanhã. Existem gigantes que você encontra e existem gigantes que você cria. Golias foi um gigante que Davi encontrou e Batseba foi um gigante que Davi criou. Os gigantes que você encontra, Deus te mostra onde estão as pedras, mas o gigante que você cria, a responsabilidade é sua. Na verdade, Batseba está revelando para Davi um gigante que havia dentro dele. Porque às vezes queremos levantar o altar por fora, quando na verdade deveríamos derrubar alguns altares por dentro. E aí você percebe que durante a Bíblia, Deus nunca vai declarar que Ele é Deus de Saul. Mas pelas letras das Escrituras você vai perceber que Ele declara que Ele é Deus de Davi. Por que Ele declara que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Por que a Bíblia vai falar sobre Davi? Porque o nome Davi, de trás para frente, é... Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então, passou de caminho é atalho, passou de verdade é mentira, e passou de vida é morte. Então, qual a diferença entre Saul e Davi? Muito simples. É que Saul cuidava de jumento e Davi cuidava de ovelhas. É que Saul, quando foi ungido, foi até o profeta, mas quando Davi foi ungido... Você está aí. Meu Deus, é que o Saul era maior, mas Davi era melhor. É que Saul, quando foi ungido, ele foi ungido para ser capitão de Israel. Mas Davi, quando foi ungido, foi estabelecido para ser rei sobre Israel. Talvez valha até um amém. O mais engraçado é que Saul amava trono, Davi amava Deus. O Saul amou tanto o trono que acabou perdendo Deus, e Davi amou tanto Deus que acabou ganhando o trono. Porque aonde está o seu tesouro? Você não está aqui.
Pega aí. A coroa estava na cabeça de Saul, mas a unção estava na vida de Davi. Porque coroa na sua cabeça qualquer homem pode pôr. Agora a unção na sua vida, só Deus pode liberar. E eu encerro aqui. E aí quando Davi vai lutar contra Golias, ele pega quantas pedras? Quantas pedras? Pega 5. Você não precisa ter muitas armas, só precisa ter as armas certas. E ele pega 5 e usa uma. E volta com quanto? Na verdade ele volta com 5. Porque quando ele voltou, ele trouxe a cabeça do gigante. E a pedra estava cravada lá. É Deus dizendo: nenhuma arma nas suas mãos se perderá. Porque se você não tiver uma arma na sua mão, Deus vai fazer de você uma arma na mão dele. Recebe aí, irmão. Deus não te usa para te capacitar, mas Ele te capacita para te usar. Quanto mais capacitado por Deus você é, mais usado pelo Espírito você será. Mais uma. Aí o Saul foi e pegou as armaduras dele e colocou sobre Davi. Enquanto colocou a sandália, top. Colocou a couraça, top. As caneleiras, top. Quando Saul tirou o capacete e colocou sobre Davi, aí já era uma profecia. Que o próximo rei era quem? O Saul tirou o capacete e colocou na cabeça de Davi, já era uma transferência. O próximo rei, deixa eu coroar ele profeticamente. Só que quando Davi foi colocar a espada de Saul, ele não aguentou carregar. Como assim? Ele deu alguns passos e não conseguiu andar. Eu entendo porque muita gente não consegue andar, porque está querendo usar aquilo que não serve. Irmão, enquanto você não entendeu o que funciona na sua mão, você vai desejar aquilo que está funcionando na mão do outro. Acabou, glória, mas eu vou continuar. E tem coisa que vai funcionar na mão do outro que não vai funcionar na sua. Você não tem que ter inveja daquilo que está na mão do outro. Você só tem que se preparar para aquilo que Deus quer colocar na sua mão. Porque o que Deus tem para colocar na sua mão é especial. Dá para ir mais fundo, Ele não conseguiu levantar a espada de Saul, mas quando ele derrubou Golias, o texto diz que ele subiu sobre Golias, pegou a espada dele e cortou a cabeça. Espera aí, que é muita coisa para minha cabeça, vai. Como é que o cara não consegue carregar a espada do rei, mas consegue pegar a espada de um gigante? Porque o poder não está no tamanho da espada, e sim no peso dela. Está querendo ser pastor, mas ainda nem entendeu o peso da espada. Está querendo dirigir igreja, mas ainda nem entendeu o peso da espada. Está querendo ser, mas entenda uma coisa: a questão não é ser, a questão é estar preparado para ser. Deus está te dando peso primeiro. Porque enquanto você não tiver peso de rei, vai usando a espada de guerreiro. Deus vai colocar uma espada na sua mão. As guerras que a sua família não venceu até hoje, Deus está levantando você para vencê-la. Quem pode dizer amém? Já preguei. Gente, que honra estar aqui com vocês. Eu já sou de casa, né? Sou de casa. Sou daqui já. I love my friend. God bless you. Sou feliz de estar aqui. A minha esposa. Meu filho nasceu há 3 meses atrás. Está quase meu tamanho. As pessoas falam que menino bonito. Puxou a mãe, livramento dele. E nos primeiros dias lá em casa só tinha 2 vozes, né, irmão? De repente apareceu a terceira. E eu naquela ansiedade de ser pai, né? Todo dia de madrugada ia lá ver o menino, né? Coisa de bobo. Ia lá e olhava, graças a Deus está vivo. E aí daí um dia eu fui lá, eu olhei o menino parado, eu falei, pronto. Cheguei pertinho, o menino nem respira, falei, morreu. E o problema não é o menino morrer, o problema é falar com a mãe, ó, seu filho está morto. Fui lá, mexi nele, aí ele espreguiçou assim. Falei, graças a Deus, o menino está vivo. E eu falei, Deus, parece que está errado. Todo dia eu tenho que ficar madrugada, ficar vindo aqui para ver se esse menino está vivo ou não. Parece que eu nem confio em ti. Deus disse a mim, continua acordando de madrugada e vai ver ele. Porque quando eu coloquei Adão no Éden, eu também ia lá visitá-lo. Porque Deus nunca vai colocar você em um lugar que não tem acesso para te visitar. Agora eu acho que vale um glória. Lá no Éden Deus só era visita, mas aqui nessa conferência Ele é morada. Quero aqui honrar a Deus pela vida do pastor Pedro, pastora Kelly, muito obrigado. Deus continue abençoando vocês. Tenho um carinho muito grande por essa casa, pela sua vida. Te amo. Te amo.
te amo de verdade. Deus te abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Mateus, pastora Jéssica. Deus abençoe. Minha esposa está aí, Keila. Levanta a mãozinha. Aê. Fernandinho está aí, continua solteiro. Faz um milagre, Jesus. Se eu casei e creia, tudo é possível que creia. Deus abençoe, pastor Júlio. A minha conta do Instagram foi hackeada essa semana passada. E ele foi uma bênção na minha vida, foi uma luz para os meus dias. Deus continue te abençoando. A sua também foi, né? Mas Deus deu graça. Deus continue te abençoando. Você é uma voz para esse país. Deus continue soprando. Meu Deus! Bota lá, irmão. Põe lá o neném, Jesus. Oh, meu Deus. O cabelo igual ao do pai. Deus abençoe. Pastor Pedro, mas eu acho que já foi itinerante, porque com essa pegada não pode ser pastor de igreja só. Tem uma veia de itinerante aí. Deus continue abençoando. Fui muito ministrado pela sua vida. Deus continue te guardando e te usando poderosamente em nome de Jesus. Irmãos, para a nossa brevíssima meditação, Gênesis 37. Vamos almoçar que todo mundo está com fome. Nem eu tomei café, cara. Gênesis 37. Verso 5 e 9. Gênesis 37, versículo 5. Teve José um sonho. Versículo 9. E teve José um outro sonho. Quem diz amém? Diga para o seu irmão, sonhe 2 vezes. Sabe por que José sonhou 2 vezes? Ele sonhou o primeiro sonho, contou para os irmãos. Os irmãos ficou tão nervosos com ele. Aí, quando você está debaixo de uma pressão, que você faz algo e as pessoas não recebem, você se prende, você se trava. O José está dando uma lição para nós. Eu vou sonhar de novo. Então, todas as vezes que a pressão vier, faça de novo. Porque a oportunidade que Deus está te dando de sonhar de novo revela que você ainda confia no sonho que Deus te deu pela primeira vez. Abraão, grande homem, pai da fé, Deus estabelece ele e vai cumprir uma promessa na vida dele depois de 100 anos. Isso eu acho rico, porque na Bíblia Deus não aposentou ninguém. Não existe aposentadoria na Bíblia. A Bíblia diz que os velhos terão sonhos. Eliseu até depois de morto fez milagre. E você querendo aposentar. Não existe INSS no reino, não. E aí, para Deus cumprir algo na vida de Abraão, Deus mudou algo nele que foi o seu nome. De Abrão para Abraão. E é engraçado que quando Deus chega para ele e fala assim, ó. Chegou 3 varões na tenda de Abraão e ele discerniu que dos 3, um era um senhor. Eu fiquei lendo isso e pensei, por que dos 3 ele discerniu que um era um senhor? Porque um amigo sempre reconhece o outro. Quando ele viu que era o senhor, o texto diz que ele chamou os 3, sentou e falou, eu vou lavar os pés de vocês. Eu não sei o que é mais rico, Abraão lavar os pés de Deus, ou lá em João capítulo 13. Deus se fazer carne e lavar o pé dos homens. E aí Deus vira para ele e fala assim, ó, cadê sua esposa? E aí Abraão fala, ela está dentro da tenda. E a Sara estava ouvindo toda a conversa. Mulher tem essa habilidade de ouvir conversas que o homem não consegue ouvir. Deixa isso para outro dia. Só que quando Deus começa a falar para Abraão sobre filho, Deus não está falando com Abraão. Você está aí? Deus está falando com Sara. Sabia, ela não estava vendo ele, mas... E aí Deus fala para ele assim, ó, no tempo da vida sua mulher vai dar à luz. O que Sara fez? Começou a rir. Tipo assim, esse Deus não é gente. Eu com quase 90 anos, como vou ser mãe? Porque promessa não é quando você pode. Promessa é quando você não pode. Porque toda vez que você está dentro, Deus está fora. Mas toda vez que você está fora, Deus está dentro.
que Deus só pode colocar a mão dele quando você decidir tirar a sua. Porque na sua mão só tem carne, sangue, pele e veia. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade. Oh my God. Aqui tem um detalhe. Deus estava falando com Abraão, mas ao mesmo tempo falando com Sara. Ela riu de Deus. Porque 90 anos ser mãe já não é nem mais a terceira idade. Ela riu de Deus. 9 meses depois nasceu Isaac. O nome Isaac significa sorriso. E era Deus dizendo: 9 meses atrás você deu um sorriso para mim. 9 meses depois eu estou devolvendo o sorriso de volta. Porque se a vida não sorrir para você, o céu tem um sorriso para você, para você, para você, para você, para você. Porque a alegria lá de fora é passageira, mas a alegria que Deus produz aqui dentro é eterna. O choro pode durar uma noite. Mas tem um outro detalhe. Abrão para Abra, então é um acréscimo. Mas quando Deus foi mudar o nome de Sara, ele não acrescentou, era Sarai. Você não está aqui? Era Sarai, Deus tirou um e ficou só Sara. Por que só ficou Sara? Porque o ventre dela estava doente. Tudo que ela precisava era ser... My God. Por isso que pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas frustradas frustram pessoas. Mas pessoas saradas. Então, a cura para Sara estava no nome dela. A cura para você está no nome dele. Deus tirou uma letra e só ficou Sara. Para Abraão, Deus acrescenta. Para Sara, Deus tira. Por que para Sara Deus tirou e para Abraão Deus acrescentou? Porque para homens de fé Deus não tira. Tem alguém ali? Para homens de fé ele acrescenta. Agora para homem de dúvida ele não acrescenta. Para homem de dúvida, no hebraico a letra que Deus tirou do nome de Sara era o H. Mas no português é a letra I. Era Sarai, tirou o I e ficou Sara. Me ajuda aí, obreiro. Aí Sara e Abraão vai ter um filho. Já pegou. Sara e Abraão, oh my God, já tem um filho. Como é que vai ser o nome do menino, hein? A última letra do nome da mãe foi a primeira do nome do filho. Por quê? Deus está tirando o coração dos pais e colocando no coração dos filhos. Porque tudo que ele começou com os pais. Diga para quem está do seu lado que Deus começou com os seus pais, vai dar continuidade em você. Fala para ele. Meu Deus, eu recebi uma profecia e quero liberar aqui agora. O que Deus começou em Abraão, ele vai dar continuidade em Isaac. O que ele começou em Isaac, ele vai dar continuidade em Jacó. E o que ele começou em Jacó, ele vai terminar em José. Deus está dizendo, o que eu comecei na vida dos seus avós, ainda vou dar continuidade na vida dos seus pais. E o que eu comecei na vida dos seus pais, eu vou dar continuidade na sua vida. Porém, o que eu comecei na sua vida, eu darei continuidade na vida dos seus filhos. Visitarei até a 4ª geração. Mas engraçado, Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mas não mudou o nome de Isaac. Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mas não mudou o nome de Isaac. Você está aí? Por que ele muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara, mas não mudou o nome de Isaac? Porque Isaac é promessa e promessa Deus não mexe. Deus não vai mudar a promessa por causa de você, mas Ele é capaz de mudar você por causa da... Irmão, quem não aceita mudança não evolui. Não existe mudança sem confronto. Essa conferência é para te confrontar, para te alinhar. Não é para você pensar igual o governo, é para você pensar igual o reino. Deus não quer ver o que você está vendo, Ele não quer falar o que você está falando, Ele não quer pensar o que você está pensando. É você que tem que falar o que Ele está falando, pensar o que Ele está pensando, olhar o que Ele está olhando e agir como Ele está agindo. Isso é alinhamento. Alinhamento não é ter a mesma aliança, alinhamento é ter o mesmo coração. Não é estar debaixo do mesmo teto, é estar debaixo do mesmo propósito. Então Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara. Aí vem Isaac, Deus não mexe em Isaac. Aí chega o Jacó. Eu gosto do Jacó, porque todos nós temos um Jacó dentro da gente. O Jacó precisou de uma noite para ser transformado. Toda transformação gera uma dor. A dor é um agente de Deus, que ela te atrai para Deus. Toda vez que você sente dor, a primeira pessoa que você lembra. Jacó
Jacó é o único homem na Bíblia que tem 3 nomes. O primeiro nome, Jacó. O segundo nome, Esaú. Quando foi roubar a bênção do irmão, Isaac estava cego, perguntou: quem está aí? Ele: eu quem? Esaú. Aí Isaac falou: então vem mais para perto. Aí ele chegou perto, aí o Isaac tocou e falou: a roupa é de Esaú mesmo, o cheiro também é de Esaú, mas porque a religião te reconhece de fora, mas a paternidade te reconhece por dentro. Você não pegou, mas vai pegar. Então o primeiro nome, Jacó. O segundo nome, Esaú. O terceiro, Israel. O primeiro nome quem deu foi o homem. O segundo nome quem deu foi ele mesmo. O primeiro nome quem deu foi o homem. O segundo nome quem deu foi ele mesmo. Mas o terceiro quem deu, deixa eu traduzir para você. Jacó é aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Esaú é aquilo que você sempre lutou para ser. Agora Israel é o que Deus planejou para você, para você, para você, para você. E é nessa conferência que Deus está mudando a sua identidade. Não te chamarás mais Jacó. Um dia Jacó está andando no deserto e ele teve um sonho. Ele teve o quê? Ele botou a cabeça na pedra e teve uma revelação do céu. Eu não conseguiria dormir. Cabeça na pedra? Dormia nada. Ele dormiu e roncou e babou. E teve um sonho. Me fala onde está a sua cabeça, eu vou falar que nível de revelação que você vai ter. A pedra era dura, mas o sono era macio. Porque quando você está no propósito, a sua pedra se torna um travesseiro. Mas quando você sai do propósito, seu travesseiro se torna uma pedra. Ele botou a cabeça. Já percebeu que quando você coloca a cabeça no travesseiro, que você tira, fica formada a sua cabeça lá, já percebeu? Com Jacó era o contrário. Não era Jacó que estava dando forma para o travesseiro. Aí alguém fala: mas Jacó botou a cabeça no travesseiro. Irmão, não fique triste se Jacó colocar a cabeça na pedra. Melhor colocar a cabeça na pedra do que Sansão colocar a cabeça no colo de Dalila. Estreitou. Ele viu uma escada e os anjos subiam e desciam. Jacó teve 12 filhos. Quantos filhos? Vai, gente, quantos filhos? O último filho dele é um menino que se chama José. O nome do meu querido filho, Joseph. Você não está aqui. José sonhou. Por que José sonhou? Porque o pai também sonhou. Eu vou repetir. José sonhou. Por quê? Porque o pai também sonhou. Então, meu filho, dá continuidade daquilo que seus pais sonharam. Porque, irmão, os pais podem sonhar para os filhos realizarem. Meu Deus, os pais abrem caminho para os filhos andar. Tem alguém pegando ali? Os pais vão na frente quebrando as cadeias e os filhos vêm na frente. Por isso que promessa é você desfrutar daquilo que você não poderia construir. Deus constrói a promessa para você desfrutar dela. Promessa não é para Deus, promessa é para os filhos. E aí o Zé teve um sonho. E engraçado que depois que ele teve o sonho, os problemas aumentaram. Só que o problema não foi ele contar o sonho, porque a gente tem uma mania e fala assim: ó, nunca conte seu sonho para ninguém. Irmão, o problema não é você contar o sonho, o problema é você revelar a senha. O José contou o sonho para os irmãos. Pior foi Sansão, que revelou a senha para Dalila. Porque quando você conta o sonho para os irmãos, o máximo que eles podem fazer é te vender. Mas quando você revela a senha para Dalila, o mínimo que ela pode fazer é te... Fala para 2 pessoas: não conte a senha. Toda vez que você revela a senha, você dá o acesso. Tudo que o inimigo quer saber é o acesso da sua intimidade. Porque se ele acessar a sua mente, ele governa você. Quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. E aí o Zé sonhou com os feixes. Sonhou com a colheita. Os feixes é a colheita. Então toda vez que você sonhar com a colheita, não esqueça: se você está sonhando com a colheita, significa que você é a semente. Quando ele terminou de sonhar, os irmãos dele começaram a odiá-lo. Porque os irmãos que interpretou o sonho, ele só contou o sonho, mas ele não deu a interpretação. Quem interpretou foi os irmãos. Irmão, entenda uma coisa: o seu papel é sonhar. Deixa eles interpretar. Quem vai interpretar não é você, não é eles. E eles entenderam que José ia ser senhor, governo sobre eles. Vamos matar esse menino, porque se ele crescer... Posso falar, irmãos?
Porque o problema não é quando você nasce. O problema é quando você cresce. Isaac nasceu, fizeram uma festa. Foi circuncidado, fizeram uma festa. Mas o texto diz: e quando Isaac cresceu, Ismael contendeu com ele. O problema não é quando você nasce. O problema é quando você aceita Jesus, todo mundo faz festa. Ei, mais um crente. Ei. Quando você dá a primeira oferta, olha o ofertante. Quando você toma a primeira ceia, olha, está ceando a primeira vez. Tudo é festa. Mas quando você pega no microfone e fala a primeira vez, quando você sobe aqui em cima e faz a primeira oração, você começa a criar inimigo que você nem sabia que tinha. Porque o problema não é quando você nasce, o problema é quando você cresce. Aí você vai deixar de crescer porque alguém não gostou do seu crescimento? Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Se você não gosta, vai falar com quem me fez crescer. Irmão, Deus não quer investir no seu inchaço, Ele quer investir no seu crescimento. As mulheres vão pro salão, chega lá, elas vão: eu quero tirar a ponta do cabelo. É engraçado, eu não tenho ponta, mas quem tem? Aí vai lá, tira a ponta. O que eu acho mais extraordinário é que eu nunca vi as mulheres falar: a ponta que vocês cortaram me devolve. Por que elas não pedem as pontas que foram cortadas? Porque não cresce mais. Porque só existe crescimento naquele que está ligado no cabeça. E aí um dos propósitos das mulheres tirar a ponta do cabelo é exatamente para ele: me ajuda. Então quer dizer que não existe crescimento sem poda. É que tem gente querendo crescer, mas não está querendo ser podado. E Deus está dizendo: para onde eu estou querendo te levar, isso aqui já não faz mais parte do seu destino. Você está querendo andar com pessoas que já não servem mais. E Deus está dizendo: eu estou te podando, não é para te matar, eu estou te podando é para te fazer crescer. Deixa Deus cortar algumas coisas que não servem mais. Porque o que Deus está tirando hoje não é maior do que o que Ele vai te trazer amanhã. Você levante a mão para receber isso aqui. Então não chore por aquilo que se foi, mas se prepare por aquilo que virá. Porque o que Deus vai trazer vai superar aquilo que se foi. Então na caminhada, se você quer falar de ganho, você tem que aprender a sofrer perdas. As perdas de hoje resultarão nos ganhos de amanhã. Ele sonhou, os irmãos ficaram nervosos, e o texto diz que ele sonhou de novo. Então toda vez que a pressão aumentar, sonhe de novo. Todas as vezes que alguém não concordar, sonhe novamente. Todas as vezes que alguém falar: não, você tá tendo utopia, rapaz, você está delirando, sonhe de novo. Porque o seu papel é sonhar. Deus que deu o sonho. Diga para o seu irmão: sonhe de novo. Me ajuda com o retorno aqui, por gentileza. Seu papel é só sonhar, irmão. Só sonhe de novo. O trem tá feio, sonhe de novo. A porta fechou, sonhe novamente. As pessoas não concordam, sonhe de novo. Quem deu o sonho foi Deus. Mas aqui tem um outro detalhe. A Bíblia diz que Jacó amava José. Jacó amava quem? José é o filho da velhice. Jacó é um velho, sim ou não? É um velho, mas está tendo filhos. É um velho que produz. Que é melhor ser um velho que produz do que ser um jovem frutífero. Não permita que o tempo te torne estéril. O tempo não pode apagar os seus frutos. Se Deus te chamou para ser frutífero, significa que Ele já colocou sementes em você. É um velho que está produzindo. E aí na velhice ele teve um filho, e esse filho era amado de Jacó. Jacó amava ele. Isso é interessante, porque Jacó tem um amor do pai, mas o mesmo Jacó tem um ódio dos... Vou repetir. O Jacó tem um amor do pai, mas também tem um ódio dos irmãos. Então entenda uma coisa: o ódio dos irmãos não pode ser maior do que o amor do... Eu não tenho culpa se você não gosta de mim, eu sou amado e acabou. Eu não tenho culpa se você não gosta do jeito que eu prego, eu não posso fazer nada. O pai me ama e eu amo o pai. Eu não vou ficar triste porque alguém falou: eu não gosto de você. Beijinho no ombro e bye bye. Eu sou amado e acabou, rapaz. I love you, my God. Ele me amou e acabou. Entenda uma coisa: você foi amado. Lá na eternidade Ele já te amou. A prova foi a cruz. A cruz é a prova do amor de Deus para os filhos. Quem se sente amado aqui essa manhã? Talvez você foi rejeitado pelos seus pais, talvez você foi rejeitado pela sua mãe, mas o Senhor está dizendo: eu sempre te amei, eu sempre te amei, eu sempre te amei, eu sempre te amei.
anotasse isso. Não deixe que o ódio dos irmãos seja maior do que o amor do Pai. Não permita que o ódio dos irmãos apague os seus sonhos. Você é amado. E aí Jacó olhou e falou assim: a prova desse amor, isso aqui eu acho que é forte, hein? Eu vou fazer uma roupa para ele. Jacó não comprou, Jacó não alugou. Você não está aqui. Jacó fez. Por que Jacó fez uma túnica para José? Porque só o pai dá roupa para os filhos. Porque só quem te gerou conhece as suas. Me ajuda. Toda mulher quando vai na costureira, my God, a primeira coisa que a costureira pede não é o tecido. Me ajuda a pregar, menina. Você não está aqui. A primeira coisa que a costureira pede não é o pano, não é o tecido. Então pare de querer entrar em medidas que não te cabem. Pare de querer entrar em medidas que não é sua. Pare de querer entrar em medidas que já não serve mais. Lembra de Samuel? Todo ano Ana trazia uma túnica nova. Você não pegou? Todo ano. Significa que cada ano passado... Ah, vocês não querem falar comigo? Irmão, a pior tragédia é quando você entra numa roupa apertada. Você não vive. Tem gente vivendo apertada aí porque está querendo entrar em medidas antigas. E Deus já mudou essa medida. E Deus me deu uma palavra para entregar para essa casa. Ele está mudando a medida das boas novas. Vocês vão acessar. Oh, Maio, não levante a mão para ficar bonito, irmão. Deus te trouxe nessa conferência para mudar as suas medidas. Mas ela terminou comigo, não serve mais. Mas ele falou que é para eu ir embora daquela casa, é porque não serve mais. Era meu amigo, mas falou que agora não quer mais andar comigo, é porque não serve mais. A exclusão dos homens não anula a escolha de Deus. Talvez a maior prova que você é escolhido é exatamente por causa da rejeição que você sofre. Deus não está te rejeitando, Ele está te separando. Você está confundindo rejeição com ser. Deus está te separando e você está aí. Eles me deixaram. Deus está te separando. Eu posso ir mais fundo aqui, gente? Dá para ir mais fundo? Deus não pediu Samuel para Ana. Ana que deu. Mas Isaac, Deus pediu. Então, Samuel é uma oferta voluntária. Isaac é uma oferta de sacrifício. My God, Deus não pediu Samuel para Ana, ela que foi lá e Deus. Agora Isaac não, Deus pediu: Abraão, eu quero o seu único filho. Jeová, eu tenho 2. Abraão, eu não registro filhos que não foram gerados dentro de uma aliança. Eu quero aquele a quem tu amas. Por que Ana entregou Samuel para Deus? Porque foi uma oferta voluntária. Por que Abraão entregou Isaac para Deus? Porque foi uma oferta de sacrifício. Ana entregou Samuel para Deus. Deus visitou ela e deu para ela 3 meninos e 2 meninas, ou seja, 5 filhos. Agora Abraão entregou Isaac para Deus, e Deus entregou para Abraão as estrelas do céu e as areias do mar. Por quê? Porque para Deus a oferta de sacrifício tem mais peso do que a oferta voluntária. Porque a oferta voluntária que sai do seu bolso, agora a oferta de sacrifício é que sai do seu coração. Foi por isso que lá no Éden, depois que o Adão pecou, Deus desceu e não procurou Eva, procurou Adão. Quando Deus desceu no jardim, Ele não foi atrás de Eva, foi atrás do Adão. Porque Deus sempre começa pelo sacerdócio. Adão, onde estás? Aí o texto diz que Deus matou um animal. Os teólogos antigos dizem que Deus matou um cordeiro. Então isso é lindo, porque no Éden Deus vestiu o homem com pele de cordeiro. Na cruz Ele vestiu o cordeiro com pele de homem. Você não está aqui. O que Deus está dizendo é: eu tenho uma medida nova para vocês. Eu tenho uma medida nova que não vai te apertar, mas só vai revelar que você tem um pai que cuida de você. Mais uma para começar a encerrar? Mais uma da medida?
Ezequiel andou 1000 côvados, a água veio no tornozelo. Mais 1000, água no joelho. Mais 1000, água nos lombos. My God. E mais 1000. Primeiro, Deus nunca vai te levar para lugares profundos se você não aprendeu a nadar. Você tem que aprender a nadar para depois ir mais... Mas engraçado, olha só, a água está no tornozelo, pastor Pedro. Ele anda mais um pouquinho, a água vai para o joelho. Ele anda mais um pouquinho, a água vai para os lombos. Ele anda mais um pouquinho. Então as águas estão? Não é a água que está subindo. My God, você não está aqui. Não é as águas que estão subindo, é o profeta que está descendo. Porque toda vez que você sobe, as medidas descem. Mas toda vez que você desce, as medidas só desce. Você não é o melhor, desce. Você não é o melhor, desce. Desce. Eu não gosto de descer, é melhor descer do que cair. Dependendo da queda você não levanta, mas quando você desce, Jeová estende a mão, estende a mão, estende a mão, estende a mão. Já que esse rapaz está muito animado, deixa eu ir pregando para ele. Entenda uma coisa, sabe por que o diabo derruba o homem? Porque ele nunca se levantou. Sabe por que Jesus se levanta? Porque ele nunca caiu. Ele permanece de pé. Ele é o mesmo ontem. Ai, a gente tem visto aí, Fernando, as pessoas, muitas pessoas, o pastor contou o caso dele aqui, pessoas com depressão. Você já percebeu que quem está com câncer, estado terminal, não suicida? O médico fala, você tem uma semana de vida, o cara não se mata não. Ele luta até o último dia, até o último, ele vai até na prorrogação. Quando chega no Spirit, o cara está lá. Ele não se entrega não. Quem morre é o playboy que mora no 5º apartamento, no 5º andar. Que ele não tem uma mesada, ele tem mesada, cadeirada, camada. É o playboy que morre. É a Mauricinha, filhinha de papai que não quero mais saber de mim, eu vou morrer. Agora quem está na guerra de saúde não morre. Então quer dizer que o problema não está na carne. O negócio está aqui, ó. Porque as 3 piores doenças do século é a depressão, o estresse e a ansiedade. My God. A depressão é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão no presente. E a ansiedade é uma pressão no futuro. Já percebeu que ninguém fica depressivo pelo que vai acontecer? A gente fica depressivo pelo que aconteceu. Ninguém fica estressado pelo que aconteceu. A gente fica estressado pelo que está. Alguém que te fecha, te liga, fala uma asneira. E ninguém fica ansioso pelo que aconteceu. A gente fica ansioso, o que vai ter de almoço hoje, meu Deus? O que a gente vai comer nessa igreja? Senhor, me ajuda. Então são 3 pressões: depressão, passado, estresse, presente, e ansiedade, futuro. São 3 tempos: passado. Você já percebeu que ninguém aqui pode alcançar 2 tempos, que é o passado? Ninguém aqui tem autoridade ou autorização para visitar ou o passado e nem o futuro. Por isso que a Bíblia diz que a hora vem e agora é. Que os verdadeiros adoradores adorarão é agora, não é amanhã. 3 tempos: passado, presente e futuro. Depressão, estresse, ansiedade. Coloca aí Hebreus 13:8. Você não está aqui. Oh my God. Você não está aqui, mas tudo bem. Haja luz e ageu. Mas olha aí, eu e você não podemos alcançar 2 tempos. Mas aí o escritor aos Hebreus arrebenta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, é o mesmo hoje e presente. Meu Deus, Ele não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. Lá vai, só Deus pode curar você do seu passado, restaurar você no seu presente, para reconstruir. Quem foi sarado aí? Quem foi sarado aí? Essa casa vai ser um hospital nessa cidade. Essa casa vai ser um hospital nessa cidade. Prepare para ver cadeirante largar a cadeira. Prepare para ver câncer jogar fora. Prepare-se.
Deus vai levantar os obreiros, agentes de cura. Recebe autoridade aí agora. Recebe autoridade aí agora. Recebe autoridade. Lá pra Xandarabaracha. Senta, senta. Senta, eu vou parar. A área que você mais sofreu é a área que Deus mais vai te usar. A área que você mais padeceu é a área que você será mais usado. Deus vai levantar essa casa como um hospital dessa cidade. Anotem isso. Um hospital nessa cidade. Paralítico vão entrar sendo empurrado e vai sair empurrando a própria cadeira, porque o espírito da profecia, o espírito da cura foi liberado. Foi liberado. Foi liberado. Foi liberado. Foi liberado. Foi liberado. Levante suas mãos, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. Feche os olhos, por favor. Pai, onde houver alguém de mão levantada que crê que tu estás aqui, que veio para essa conferência, eu amo o Senhor pelo seu propósito. Coloca uma unção jamais vista na vida dessa mulher, na vida desse homem agora, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é um novo tempo para esse homem, é um novo tempo para essa moça, é um novo tempo para esse rapaz. E aonde o diabo colocava as mãos nele, o diabo não vai ter mais acesso, porque o Senhor está separando. O Senhor está separando e ungindo para um propósito maior. Recebe a presença dele agora. Quem é batizado, abre a sua boca agora. Derrajada de línguas estranhas. Põe pra fora, põe pra fora, põe pra fora, põe pra fora. Lá pra Xambaraia, põe pra fora. Eu não vim pregar numa quinta patética, eu vim pregar numa quinta profética. Jacó coloca José com 17 anos para cuidar do seu rebanho. O que eu entendo? José era um pastor, mas ele é muito novo para ser pastor. É melhor ser um pastor novo do que ser um bode velho. Você está aí? Ele vai cuidar das ovelhas. Um belo dia o pai dele fala assim: meu filho, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo e me traga notícia. Eu já vi os pregadores falar que José era fofoqueiro. Eu já entendo o contrário. Ele não era fofoqueiro, ele era intercessor. Porque fofoca é quando você fala de um irmão para outro irmão. Agora intercessão é quando um irmão fala dos irmãos para o pai. Eu vou falar. Deus não te chamou para você ser fofoqueiro. Por isso que muita gente não cresce na vida. Uma das coisas que eu mais amo do Pedro é que eu sou amigo dele há muitos anos e eu nunca vi ele falar mal de ninguém. Agora eu sei qual é o do segredo do sucesso. Quem fala das pessoas está num nível muito baixo. Agora quem fala do reino sempre vai prosperar. Para de falar da vida do outro, rapaz. Fala do rei, fala do reino. Um belo dia José foi. Ele tinha uma missão, mas perdeu a direção. Vou parar agora, irmão. Ele tinha uma missão, mas perdeu a direção. Por isso que missão sem visão é turismo. Ele perdeu a direção. Aí encontrou com um homem que estava no caminho. A Bíblia nem fala o nome desse homem. Estou procurando meus irmãos. Ah, foram para essa direção. Você não pegou, mas é uma profecia para sua vida. Deus vai colocar no seu caminho pessoas que podem não ter nome,
mas que vão te alinhar um destino. Ele não tem nome, mas tem uma mensagem. O que você quer, nome ou mensagem? Porque nome quem dá é homem, agora mensagem quem dá. Dá pra ir mais fundo. Deus não te chamou pra te dar uma massagem. Deus te chamou pra te dar uma mensagem. Oh my God. Massagem é pra mexer na carne, mas a mensagem é pra mexer na alma. Isso aqui é muito importante. Os irmãos de José viram ele de longe e falaram: olha lá o sonhador. Você já tem um nome, nem sabe. Tá vindo o sonhador, lá vai ele. Bora matar ele? Bora matar? Aí o Rubem falou: não, faça isso não. É o caçula, a gente não pode fazer isso, irmão. Pega aí. Não faça isso não, ele é o mais novo, faça isso não. Então vamos fazer o seguinte: vamos botar ele dentro dessa cisterna. Vamos botar ele nessa cisterna. E aí a gente resolve o problema. Sei. Quando José chegou, a primeira coisa que eles fez, não foram jogar José na cisterna. Porque a túnica era para o irmão mais velho, era para o maior. Mas o pai entregou. Deixa eu falar de uma outra maneira. Você percebeu que a sua túnica está acomodando? Só que eles tiraram a túnica, mas não tiraram os sonhos. Deixa eu falar para ela de novo. Tiraram a túnica, mas não tirou o sonho. Porque a túnica quem deu foi Jacó, mas os sonhos quem deu. Eu acho que vai dar, acho que dá para ser melhor agora. Pegaram o Zé e botaram dentro da cisterna. Que covardia. Lançaram ele dentro da cisterna, irmão. Por favor, vire para a pessoa estacionada e fala para ele assim, ó: pega essa e leva para casa. Fala para ele aí. Por favor, fala para ele. Ô gente, ô pastores, pegaram o Zé e jogaram dentro da cisterna. Faça isso com o menino não, gente. Jogaram dentro da cisterna. Mas já percebeu que toda vez que você quer plantar uma semente, primeira coisa, a primeira coisa que você faz, my God, faz um buraco, pega a semente, oh my God, joga ela dentro do buraco. Se tem alguém armando a cova pra você, fala pra ele: me joga hoje. Eles estão achando que estão te matando, eles estão te plantando. Estão te plantando e não sabem. Estão te plantando e não sabem. Estão achando que estão te matando. Eles estão te plantando. Você é semente. 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 Diga para 3 pessoas: você está sendo plantado. Diga para 3 pessoas: você está sendo plantado. Você é semente. Você é semente. Deixa eu te plantar. Deixa eu te jogar na cisterna. Deixa eu te jogar no buraco. Esse buraco não é o seu fim. Esse buraco é uma oportunidade. Esse buraco faz parte da rota. Senta aí que vocês estão muito animados. Senta aí. Senta aí. Vocês estão muito animados. Vai mais devagar. Vai mais devagar que vocês estão muito animados. Vocês vão deixar o inimigo nervoso. Fica calmo. Fica quieto. Pera aí, mas você vai incomodar. Pera aí, silêncio. Pera aí, silêncio. Vai deixar o diabo correr. Pera aí, silêncio. Eu não tô nem aí. Pra quem tá armando laço, ele quebra as correias. Quem pode adorar? Para fechar, jogaram o Zé dentro da cisterna. Eu acho lindo que a cisterna estava vazia. Deus é poético. Por que a cisterna estava vazia? Porque Deus é lindo. Para José, a cisterna vazia. Para Ismael, um poço cheio. Se a cisterna do Zé tivesse cheia, o Zé ia morrer. Se o poço de Ismael tivesse vazio, o Ismael ia morrer. Não reclame se a sua cisterna está vazia. Às vezes é que a sua cisterna vazia que Deus vai te manter vivo e cheio. O Zé estava em cima ou embaixo? Embaixo. E os irmãos do Zé estavam embaixo ou em cima? Para os irmãos do Zé olhar para ele, tinha que fazer o quê? Olhar para baixo. E quando você olha para baixo, a primeira coisa que você faz, o Zé estava lá embaixo. Para ele olhar para os irmãos. Eu ainda não sei porque você está de cabeça baixa.
Não, é porque eu cheguei no fundo do poço. Então se alegre, porque o fundo do poço é uma benção. Porque quando você chega no fundo não tem mais para onde descer. Agora o negócio é só subir. Meu Deus, porque a saída do ímpio é para baixo, mas a saída do justo, o José na cisterna, a saída foi para cima. Jeremias no calabouço, a saída foi para cima. O Daniel na cova, a saída foi para cima. O Lázaro na sepultura, a saída foi para cima. E quando a trombeta soar, a saída da igreja não será para baixo, será para cima, para cima, para cima. Para cada José, Deus tem uma cisterna. Para cada José, Deus tem uma cisterna. Para cada Ana, Deus tem uma Penina. Oh my God. Para cada Ana, Deus tem uma Penina. Para cada Jacó, Deus tem um Peniel. Para cada Israel, Deus tem um deserto. Para cada Moisés, Deus tem um cajado. Para cada Elias, Deus tem uma perseguição. Meu Deus. Para cada Daniel, Deus tem uma cova. Para cada Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus tem uma fornalha. Para cada Jonas, Deus tem um peixe. Para cada Zaqueu, Deus tem uma figueira. Para cada Bartimeu, Deus tem uma visão. Porém, para cada Lázaro, ele tem uma ressurreição. Aqui eu encerro. Os irmãos de José falaram: não vai dar certo ele só aqui. Os ismaelitas estavam vindo de Gileade, trazendo especiaria, bálsamos, perfume. Aí tiveram uma ideia: bora vender ele. E irmão, é melhor ser vendido do que ser dado de graça. Se te venderam, que significa que você tem um valor. E eu acho que dá para ir mais fundo aqui. Ismael também faz parte da irmandade, que Ismael também é filho de Abraão. Quem comprou José foram os ismaelitas. Não pegou. Então se tem irmão para vender, tem irmão para... É bom pregar para quem prega, né? Você nem termina, ele já sabe onde você vai sair. É top demais. Ei, se tem alguém vendendo, Deus já levantou alguém para comprar. Tem um valor. Meu Deus, pelo mesmo lugar que você entrou, vai ser pelo mesmo lugar que você vai. Mas aqui tem um outro detalhe. Colocaram o Zé no meio das especiarias. Ó, o escravo. E vai vender ele. Aqui eu preciso falar. Qual é a notícia que nós vamos falar para papai? Já sei. Vamos falar que um animal feroz encontrou ele no caminho, rasgou e matou ele todo. Mas peraí, quando uma pessoa morre, a gente não leva a roupa, a gente leva o corpo. Os irmãos de José não levaram o corpo, levaram a roupa. Porque não tem como carregar quem já está sendo conduzido. Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. É Deus dizendo: Noé, quem constrói a arca é você, mas quem dirige? Quando chegou para José, irmão, eu acho que você vai dar um glória nessa. Quando chegou para Jacó, falou: papai, que foi? Um animal feroz pegou o nosso irmão. Aqui a roupa, toda manchada de sangue. Engraçado, mancharam a roupa, mas não mancharam o Zé. Sujaram a roupa dele, mas não sujou o seu caráter. Mancharam, ai. Aí falaram para Jacó que a roupa do irmão toda manchada. O que Jacó fez? Rasgou a roupa e começou a chorar. Anote isso. Nunca acredite em uma história contada apenas por uma versão. O Jacó acreditou na primeira notícia que veio. Não acredite na primeira. Escuta outras vozes. Às vezes você está dando mais ouvido ao que a internet está falando do que o céu está dizendo. A internet falou alguma coisa, a gente já acredita. Falou alguma coisa de alguém, a gente já acredita e já bate um prego. Calma aí, irmão. A gente pode estar sepultando gente que está vivo. A gente pode estar fazendo missa de 7º dia para quem ainda não morreu, hein? Que está cheio de processistas dentro da igreja. E aqui não existe missa do 7º dia, porque não chegou nem no 4º. No 3º mesmo, ele Pegaram o Zé e levou para o Egito. Levou o Zé para onde?
Levou o Zé para onde? O Zé entrou no Egito, mas o Egito, a questão não é onde você está, a questão é quem está em você. O problema não é você estar no ambiente, o problema é quando o ambiente está em você. Quando o Zé entrou no Egito, o Potifar foi às compras. Aquele Zé, irmão, olhou para ele e falou: que menino bonito, rapaz. Escravo bonito, hein? Veio de onde? Lá de Dotã. Rapaz, cabelinho no gel, cabelinho na régua, bigodinho fininho. Gostei dele, vou comprar. Comprou o Zé. Levou o Zé para ser escravo na casa do Potifar. Potifar era eunuco do rei. Você sabe que eunuco não gera filhos. Você não pegou? A mulher do Potifar bateu os olhos no Zé e disse: você não está aqui. Você não pegou. Irmão, era um eunuco. Para servir o rei, tinha que ser eunuco. Ele tinha uma aliança, mas não gerava frutos. A mulher com carência, porque não tinha. Estou tentando desenhar, eu estou tentando desenhar, ué. Ela quis terceirizar, falou: olha, é agora, olha. Que menino lindo, é agora, é a chance. Só que ela chegou atrasada. Porque quando ela foi para ter um relacionamento com o Zé, o Zé abriu mão da mulher para ganhar o trono. E hoje tem gente abrindo mão do trono. Meu Deus. Ela não satisfeita, a Bíblia diz que ela ia e vinha. Ou seja, não foi só uma vez. Deus olhou o cenário e disse: não posso deixar isso. Ela veio correndo. Papai faleceu há 10 anos. Papai era menor. Irmão, se eu sou baixo, imagine meu pai. Ele tinha um bigode gigante, a gente chamava ele de El Bigodon. Papai já tinha lido a Bíblia mais de 88 vezes. Alguém diz: a mente do Jacques é rápida. Você não imagina a mente do meu pai. Tudo para ele era mensagem. Ele jantando, o prato caía, ele dizia: se você sair da mão do pai, você se quebra. O vento batia, abria a janela, ele dizia: tem porta que é você que abre, mas tem porta que é o vento do Espírito que abre. Tudo para ele era mensagem. Quantas vezes meu pai pregando no culto de ensino, mamãe saía, ia lá, volta, dava a volta pela lateral, chegava no fundo da igreja e fazia para ele assim, ó. Ele pegava o microfone e dizia: meus irmãos, o inimigo já se levantou, mas eu vou continuar pregando. Minha mãe chegava em casa chorando: você me chamou de inimigo, eu queria pregar, mulher. Mas uma das frases que eu nunca vou esquecer que ele me dizia era: o Zé era liso igual um quiabo, que a capa ficou na mão dela, mas os sonhos continuam no coração dele. Ela tirou o que ele tinha por fora, mas não conseguiu roubar o que ele tinha por dentro. Porque pode tirar o seu nome, pode arrancar teu Instagram, pode arrancar tuas mídias, mas ninguém vai arrancar as promessas de Deus da tua vida. Aí eu pensei: peraí, o Zé foi preso injustamente. Ele não deu de cima da mulher, ele não quis pegar a mulher. Posso falar, gente? Eu posso falar, gente? Naquela época não tinha câmera. A casa estava vazia, segundo o texto. Prato cheio pro Zé, hein, irmão? Então, você só revela seu caráter não é quando você está em público. É quando você está só. Aqui dá para ir mais fundo, Tava muito fácil, o Zé falou: peraí, eu não fiz esforço, tá muito fácil esse negócio. Por que o Zé não pegou ela? Muito simples. É porque o Zé tinha um pai chamado Jacó. E Jacó amava uma mulher chamada Raquel. My God. E quando ele foi casar com Raquel, o Labão falou: você quer casar com ela? Quero. 7 anos. Você não pegou. Depois que casou, deu 7 anos, num dia na noite de núpcias, o Labão, esperto, Mateus Jacó, trocou as esposas. Quando o Jacózinho acordou, achando que era Raquel: poxa, essa Leia, o que é essa mulher aqui? Ah, você quer essa aqui, né? Então mais 7. O papai trabalhou 14 anos para amar quem ele sempre amou. Agora vem uma mulher da noite pro dia querendo meu amor. Não acende nada muito fácil, irmão. Tudo tem um preço, irmão. Tudo tem um preço. Não troque 14 anos por uma noite.
Aí levou o Zé pra cadeia e prendeu o Zé. O Zé ficou preso. Vamos lá, o Zé ficou? Vai, irmão, o Zé ficou? Só que o Zé não estava preso. Porque a mulher ia e vinha. Ia e vinha. Deus olhou e falou: eu não posso perder o Zé. Para eu não perder ele, eu vou separá-lo. Eu vou fechar as portas para ele. Para eu não perder ele. Porque se eu deixar a porta aberta, essa mulher vai ter muitas. Então eu vou colocar ele numa cadeia, eu vou fechar a porta para ele. Porque porta fechada não é o diabo. Por isso que quando... limitando o acesso. Então por isso que quando a arca, antes de Deus mandar o dilúvio, Deus foi lá e fechou a porta da arca. Deus não fechou a janela, fechou a porta. Porque se a porta da arca tivesse aberta, entra água, Noé e a família morrer afogado. Então de repente ele está fechando uma porta hoje para te dar um livramento amanhã. Pare de reclamar pelas portas que ele está fechando e comece a agradecer pelos livramentos que ele está te dando. Porque um livramento para Deus vale mais do que uma porta aberta para você. Deixa eu tentar falar de outra maneira. Deus prefere fazer você perder para ele não perder você. Minha aplicação final. Aí ele está na cadeia. Apareceu 2 infratores: o padeiro e o copeiro. Vamos lá? Padeiro e copeiro. Vamos lá. 1, 2, 3. Vai, irmão, é a última. Padeiro e copeiro. 1, 2, 3. Os 2 foram presos. Do lado do Zé, um padeiro e copeiro. Os 2 sonharam. Aí contou pro Zé o sonho. Zé: olha, padeiro, copeiro, daqui a 3 dias seu sonho cumpre. Rápido, hein? 3 dias o sonho dele cumpriu. Pá. Padeiro, daqui a 3 dias seu sonho também cumpre. Pá. Pega aí. Pro padeiro, 3 dias. Pro copeiro, 3 dias. Pro Zé, 14 anos. Por que pro copeiro, 3 dias o sonho dele se cumpriu? Pro padeiro, 3 dias o sonho dele se cumpriu. Pro Zé, 14 anos. Você não tem que ter inveja do sonho dos outros. Não é que está demorando. Porque o que Deus tem para ti é... Então Deus está te preparando para isso. Copeiro, 3 dias você vai ser reintegrado. Vai servir Faraó novamente. E você, o padeiro? E eu? Você daqui a 3 dias. Mas peraí, por que o padeiro morre e o copeiro não? Porque o padeiro mexe com pão. Pão fala da carne. A carne tem que morrer. E o copeiro? O copeiro fala do sangue. O sangue fala do vinho. O sangue não morre. 3 dias depois, o José virou pro copeiro e falou: mano, quando chegares lá, apresenta o meu Instagram pro rei, cara. @JacksonMarques, bota lá. Dá uma moral pra mim lá, mano. Só dá uma curtida que eu vou saber que é você. Que isso, Zé? Quando eu chegar lá, a primeira pessoa que eu vou mencionar, eu vou colocar no stories a foto pra dar moral pra você, mano. Fechou? Fechou. O copeiro chegou e esqueceu do Zé. Diga glória a Deus. Não, diga glória a Deus. Glória a Deus que esqueceu. Por quê? Se o padeiro morreu, então tinha um cargo disponível no reino, que era cargo de padeiro. Se o Zé fala: tem um menino lá, ele é bom, então traz ele para quebrar um galho, bota ele na padaria. Tem gente que não lembrou de você. Dê glória a Deus. É sinal que o que Deus tem para você é muito maior. Estão te esquecendo, mas se alegre, Deus não esqueceu. O padeiro sonhou, o copeiro sonhou, José sonhou, Faraó sonhou. Vou repetir: José sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, Faraó sonhou. Vou repetir: o Zé sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, Faraó sonhou. Os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Porque estava tão focado em matar o Zé que esqueceu até de sonhar. E Deus não realiza desejo de assassino, mas Ele vai cumprir o sonho de um sonhador. Ai, ai, ai. Aí eu escrevi aqui, senão eu me perco. Eu escrevi isso aqui. Quem já ouviu falar do monitor cardíaco? Quem já ouviu falar? Monitor cardíaco. Você está vendo filme lá, acontece um acidente e não sei o quê, e de repente a pessoa leva para o hospital, e quando chega no hospital,
é aquele painel que está mostrando o coração da pessoa. E quando fica em linha reta, é porque a pessoa... Vai, menina, fala. É porque a pessoa morre. Você não pegou? Aí o médico vem e pega um desfibrilador. Aí, você tá aí, varão. Bota no peito. Aí vai de novo pela terceira vez. Aí o monitor vai e começa. Aí é sinal que a pessoa está viva. Foi José. José foi um monitor cardíaco. Quando os irmãos colocaram ele na cisterna, desceu. Foi vendido para a carroça dos ismaelitas, subiu. Foi vendido como escravo, desceu. Foi para a casa do Potifar, chegou no trono, subiu. Aí o Potifar colocou ele para cuidar de tudo. A mulher levantou a carona contra ele, foi para a cadeia, desceu. Na cadeia interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, subiu. Esse sobe e desce na sua vida não é Deus te humilhando. Esse sobe e desce é Deus dizendo: ainda está vivo, está vivo, está vivo. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Faraó chamou ele. Esqueci o nome do senhor. Pastor Renan. O faraó chamou ele e falou: vem aqui. Fiquei sabendo que você interpreta. Mais ou menos. Então, vacas magras e vacas gordas. Espigas gordas e espigas magras. O que quer dizer? É o mesmo sonho, rei. Mas por que duas vezes? Porque Deus é assim. Quando Ele fala, Ele confirma. Mas a palavra é a mesma. Gostei de você aí, menino. Você é diferente. Traga roupas reais. Se tu não dá um amém, sério. Traga as vestes reais. Por que as vestes? O irmão tirou uma dele, a mulher tirou a outra. Agora o rei vai repor. Bota uma nova roupa. Porque o que tiraram de você não é maior do que o que Deus está colocando no lugar novamente. Uma nova roupagem. Agora que é o mais importante, Zé, eu vou colocar um colar sobre você. Irmãos, o pastor Pedro não falou, mas eu já dei uma canetinha nele. Também já tomei drible dele. O menino é bom, mas também já tomou, Mateus, já tomou. Mas quem joga futebol sabe que no campeonato de futebol, na Copa do Mundo, eles não brigam por cada medalha. Eles brigam por causa do mas nas Olimpíadas não existe troféu. Nas Olimpíadas existe medalha. O rei falou: vem cá que eu vou te dar um colar. E quando alguém ganha na competição, que ele sobe pro pódio, que ele vai ganhar a medalha, a primeira coisa que ele vai ter que fazer: tem gente que não recebeu o colar, porque até aprendeu a vencer, só não aprendeu a baixar a cabeça. E vai ter situação na sua vida que para você vencer, você vai ter que abaixar a cabeça, fechar sua boca. Entenda uma coisa: você pode estar abaixando a cabeça hoje, mas quando Deus fazer você levantar ela, ninguém mais vai abaixar a sua cabeça. Dá para ir mais profundo, dá para ir mais profundo. Irmão, se tu não dá um amém, eu vou ir em você aí. A última vez que os irmãos de José olharam para ele, teve que olhar para baixo, porque o José estava na cisterna. Mas na próxima vez que os irmãos de José vai ter que olhar para ele, vai ter que olhar para cima, porque ele vai estar no trono. É muito fácil enxergar um líder dentro de Moisés. Quero ver enxergar um Moisés dentro de um cestinho. É fácil enxergar um governador dentro de um José. Quero ver olhar para a cisterna, enxergar um escravo e falar: tem um governo dentro desse homem aí, ó. Eu vejo um governo dentro desse homem aí. Tem um governo dentro de você. As pessoas podem não estar vendo, mas existe um governo dentro de você. E Deus está te levantando para você governar. Ele está te levantando para você governar. Tudo aquilo que te governava está caindo por terra hoje. Deus está te dando essa cidade. Deus está entregando o seu bairro nas suas mãos. Ele não vai entregar a cidade na mão da prefeitura, vai entregar na mão do sacerdote.
Se prepare que a igreja vai governar. Ah, mas estão anunciando uma nova pandemia. O Egito também passou pandemia e os hebreus estavam comendo churrasco. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. É um novo tempo. É um vinho novo. É um vinho novo. Deus vai levantar você para cuidar dos seus familiares. Até quem falava mal de você, Deus vai levantar você para você sustentar eles. Vai sustentar. Agora arruma essa bagunça sua aí. Ezequias, põe a sua casa em ordem. Deus não faz milagre na bagunça. Arruma essa bagunça. Põe as coisas em ordem. E ainda esse ano tu verás o que Deus vai fazer na sua vida. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3: e no 6º mês o anjo Gabriel visitou Maria. Foi no 6º mês. Foi no 6º mês. Foi no 6º mês. A maior notícia foi no 6º mês. Foi no 6º mês. Nós estamos em que mês? Nós estamos em que mês? Nós estamos em que mês? Em que mês? Em que mês? Em que mês? É esse mês. É esse mês. Levante as suas mãos. Levante as suas. Feche os olhos. Fecha. Espírito de Deus, coloque uma unção jamais vista na vida desse homem e dessa mulher agora. E aonde eles colocarem as mãos, coloque as suas mãos agora. Quem é batizado, renova. Quem não é batizado, batiza. Pegue na mão de alguém aí agora. Segura na mão de alguém aí agora. E libera a unção que está na sua vida. Libere, 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 libere. Recebe unção, recebe, recebe, recebe ousadia. Seja cheio, 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 cheio. Recebe. E ele cresça. Vai, 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 vai. Põe fogo, põe fogo, põe fogo. Põe fogo, põe fogo. Põe fogo, põe fogo. Eu me concedo com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Mais uma vez, que ele cresça, eu diminua. Eu me conceja com a sua glória. Quem tá feliz com Jesus? Quem tá feliz com Jesus? Quem tá muito feliz, muito feliz? Quem pode levantar as mãos e dar o melhor glória dessa manhã pra ele? Ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça, eu me conceja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade. Levante suas mãos ao céu, e ele cresça. Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse.